Oi pessoal, quem tá falando aqui é a Camila. Nós estamos gravando esse vídeo para poder apresentar, para quem não pôde estar presente nas últimas reuniões, no qual a gente explicou o tema, e como é o funcionamento dessa escola bíblica de férias. Então a gente resolveu gravar esse vídeo para poder estar mostrando para vocês, para todo mundo que vai estar participando, como que funciona, o que tem sido feito, e também para todo mundo ficar bem alinhado com relação à EBF. Bem, esse ano a igreja vai estar trabalhando com essa revista que tem esse tema, Escola Bíblica de Férias, Exploradores, Descobrindo Tesouros da Bíblia, cujo versículo-chave é Isaías 48:17. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Bem, vai ser nos dias 14 a 16 de julho, os horários aí, lembrando que é sexta, sábado e domingo será no horário do culto matutino. E na sexta, no sábado, das 14 às 18. O que acontece nesse enredo dessa escola bíblica? Bem, a gente tem a Gabi, o Daniel, o Davi e a Alice, que eles são 4 primos, que irão explorar o sítio dos avós. Então eles vão receber um mapa e a Bíblia que irão ajudá-los nessa aventura. Então cada dia, no teatro de abertura, eles vão viver situações nas quais ficará claro que, no primeiro dia, Deus me dá amigos, e também será baseado na história de Moisés, Arão e Ur, na Batalha dos Amalequitas. No segundo dia, Deus me dá confiança, pelo exemplo de Caleb e Josué, que não temeram os cananitas. O intuito é estimular a confiança em Deus. E no terceiro dia é uma junção do terceiro e do quarto, porque essa escola bíblica de férias ela é feita para ter 4 dias, e como na nossa vai ter 3 dias, então vai ser feita uma junção desses dois temas. Deus me ama e tem um plano para mim, mas isso ainda está em estudo, tá? Então como que funciona? A sugestão que a revista nos traz é que seja pelo modelo sequencial ou modelo circuito. Devido às condições da nossa igreja, vai ser feito uma mistura dos dois. Como? Nós temos 4 atividades fixas, onde serão todos juntos, todas as crianças juntas, né? Que será a abertura. Na abertura nós temos as boas-vindas, o louvor, oração, a música tema, que já tá inclusa no material didático. E também temos o teatro. O teatro são os 4 personagens, né, os 4 primos. Eles que fazem o teatro. E também vamos ter também uma oficina de história, que vai ser contada a história para todas as crianças. E também o lanche e também o encerramento. No encerramento retomamos com a música tema, com oração e tal. Todas essas atividades fixas, elas serão feitas no templo. E depois nós temos mais 3 atividades, que na verdade são oficinas, 3 oficinas que são baseadas em circuito rotativo. O que é o circuito rotativo? É quando nós vamos dividir as crianças em grupos pela faixa etária. Então, nessas 3 oficinas, nós temos a oficina de criatividade, a oficina de atividades e a oficina de brincadeiras. E nós temos 3 grupos, que é o grupo 1 de 4 a 5 anos, o grupo 2 de 6 a 8 anos e o grupo 3 de 9 a 11 anos. O que acontece? A oficina de criatividade, nós vamos ter um líder que fica responsável por ela, assim como nas outras oficinas também. Né? E a oficina de criatividade vai ter sua própria sala, seu próprio local. E as crianças vão se dirigir para a oficina de criatividade de acordo com o seu horário. A oficina de atividades é a mesma coisa, a oficina de brincadeira a mesma coisa. Como? Dessa maneira. Por exemplo, nós temos aqui a hora, né? Vamos por hora. Começa às 14 horas, uma duração de 30 minutos. A abertura no tempo, todos os grupos estão juntos, né? 30 minutos de abertura, começa 14h30, começa a oficina de histórias, que também é no tempo. Uma meia hora também de oficina de história. O que acontece? Todas as crianças estão juntas no templo até esse momento. O momento da abertura e o momento do tempo. O momento da abertura e o momento de oficina de história.
Depois disso, as crianças são divididas em grupos, né, de acordo com a faixa etária, e cada uma vai para a sua sala específica. Então, as atividades seguintes vão estar acontecendo simultaneamente. Então, às 15h10, o grupo 1 vai estar na oficina de atividades, enquanto, ao mesmo tempo, o grupo 2 vai estar na oficina de criatividade e o grupo 3 vai estar na oficina de brincadeiras. Deu meia hora de atividade, às 15h40, vamos ter 10 minutos para mudança de oficina, mas que no caso será o intervalo para o lanche. Então as crianças vão voltar para o templo e vão ter o lanche lá no templo, todas sentadinhas no seu respectivo, junto com o seu grupo, e vão ter um momento de lanche. Nesse momento do lanche, também nós temos a música tema acontecendo, né, uma espécie de mestre de cerimônia para estar animando as crianças, para não ficar uma coisa só sentar e comer, né? E aí sim, às 16h20, 10 minutos novamente para as crianças irem para se dirigirem para as outras oficinas. Então, às 16h30, o grupo 1 vai para a oficina de brincadeiras, o grupo 2 vai para a oficina de atividades, o grupo 3 para a oficina de criatividade. Deu 17 horas, mais 10 minutos para a mudança de oficina. Grupo 1, oficina de criatividade, o grupo 2, oficina de brincadeiras e o grupo 3, oficina de atividades. Então, às 17h40, nós temos 5 minutos para retornar com as crianças para o templo para fazer o encerramento. Certo? Então, esse é o funcionamento da EBF na sexta e no sábado, das 14 às 18. Tá? No domingo já vai funcionar um pouco diferente. Vai acontecer a abertura no templo, todo mundo junto, né, também com o teatro, e não vai ter contação de história, oficina de história no templo. Né? Depois da abertura no templo, às 11 horas, de 11 ao meio-dia, as crianças todas vão estar na casa. E todas essas atividades ainda estão em desenvolvimento. A gente ainda está estudando a melhor forma de estar fazendo isso. Tá? Mas a princípio é assim, é no templo e na casa, todo mundo junto no terceiro dia. Então eu trouxe aqui um exemplo de como que funciona, né? Se no primeiro dia, logo no teatro de abertura, que são os 4 personagens, os 4 primos, já vai estar sendo abordado o tema do dia, né? Que é ajudar um ao outro, né? Então, assim, o primeiro dia das crianças na chácara dos avós. Nesse caso, nesse primeiro dia, nós precisamos de mais dois personagens, a vovó e o vovô. Então a vovó entrega o mapa para Davi e por isso ele pensa que ele tem o poder de decisão. Os primos discordam e começam a discutir sobre trabalhar em equipe, até que Gabi lembra da dica bíblica dada pelos avós. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Os primos chegam à conclusão que devem trabalhar em equipe, sempre ajudando uns aos outros. Bem, logo no teatro de abertura, já vai dar esse tom que desse dia você precisa ajudar uns aos outros, né? Essa é a moral da história do dia. Então, na oficina de história, também tem tudo aqui, o objetivo da lição, né? E a história vai ser contada a partir da história de Moisés, que precisa de ajuda, porque quando ele abaixa o braço, os israelitas perdem a batalha, e quando ele está com o braço levantado, os israelitas vencem a batalha. Mas ele se cansa de ficar com o braço levantado o tempo todo. Então Arão e o ajudam a manter os seus braços em pé para assim os israelitas vencerem a batalha. Então, assim, isso tudo vai ser contado na oficina de história, que também vai acontecer no templo. Também temos esses kits também, que vem junto com o material, esses kits visuais para ajudar a contar a história, mas no caso talvez nem seja utilizado. Temos também o versículo também, tudo pronto já. E na oficina de criatividade, Deus me dá amigos, então as atividades que vão estar acontecendo nas outras oficinas têm relação com o teatro, que tem relação com a história, que tem relação com todas as outras atividades, certo? Então, nessa oficina de criatividade, que é uma oficina de trabalhos manuais, vai ser abordada da seguinte maneira, né? A turma saiu para explorar a granja do vovô e da vovó e montou uma barraca. Como é bom estar com os amigos e curtir cada momento.
vamos montar a barraca da turma. Então, assim, as tias e os tios que vão estar responsáveis por essa oficina esse material já está disponível, já vem aqui esse material no kit do material didático da EBF, já tem todo esse material, né? Mas a pessoa que está responsável por essa oficina de criatividade tem que saber quantas xerox, quantas cópias ela tem que fazer desse papel, tem que saber quantas crianças tem em cada grupo, né, para poder fazer isso. Saber que o grupo menorzinho provavelmente não vai dar conta de fazer essa barraquinha, então vai precisar de ter isso pronto. Providenciar lápis para eles colorirem. Caso também sobre tempo, pode também estar cantando a música tema, pode também estar perguntando para eles como que foi a história, o que eles entenderam da história, o que eles acharam do teatro. Isso tudo pode estar sendo trazido pelos responsáveis pelas oficinas. Na oficina de brincadeiras, também, né, com o tema Deus me dá amigos, também as brincadeiras têm relação com isso, né? Então tem as sugestões de brincadeiras, tem os materiais que são necessários e também como fazer as brincadeiras. E as sugestões desse primeiro dia é sincronismo, balão no balde, salada de sapato e montões de tampinhas. Todas essas brincadeiras são para estimular, né, fazer com que as crianças trabalhem uns com os outros, trabalhem em equipe, né? Na oficina de atividades, temos os níveis 1, 2 e 3, de acordo com a dificuldade de cada faixa etária. Né? Nessa oficina de criatividade, ela é bem simples. As crianças vão sentar e cada uma vai estar recebendo uma folha dessa aqui, e ela vai ter que fazer, né, seguir as instruções da atividade, né? Também, assim, essa oficina é uma oficina, eu acredito que seja bem rápida. Então, as pessoas responsáveis por essa oficina também vão ter que estar tendo algumas sugestões, algumas ideias de como poder utilizar o tempo, né, meia hora para cada grupo, né? Claro, obviamente que tem todo o tempo, toda a logística das crianças chegarem na sala, das crianças se acomodarem, né, dos tios falarem, cumprimentarem as crianças e tal, né? Então, assim, se você vê que tem bastante tempo, que vai sobrar tempo, novamente, pode fazer uso da música tema, pode perguntar para os alunos sobre da onde que eles vieram, por quais oficinas que eles já passaram, deixar eles contarem um pouco, né, do que eles aprenderam até chegarem na sua oficina. Né, então, o versículo do dia, né, ajude uns aos outros, assim estarão obedecendo a lei de Cristo. Também é importante estar frisando esse versículo a cada oficina que as crianças vão estar indo, né, ter esse versículo lá na parede, né, pregado nas paredes, e as tias também estarem falando esse versículo, porque esse tipo de EBF é uma EBF que funciona mesmo para inculcar cada moral, né, cada tema do dia nos corações das crianças, né? Então, como que está sendo dividido, né? Nós temos as equipes para as oficinas, né? Como vocês viram, são 4 oficinas, sendo que a oficina de história é uma oficina que vai ser feita com todas as crianças juntas no templo, né? Então, assim, o que faz? Preparo visual, conta história, ensino versículo. Nós temos a Nath e a Leila, responsáveis. A oficina de atividades, nós temos a Beth e a Rebeca. A oficina de brincadeiras, a Laís e a Heloísa. Criatividade, a Saia, a Lilian e a Adassa. Lembrando, então, gente, é importante frisar que as oficinas de atividades, brincadeiras e criatividade serão feitas 3 vezes. Cada vez que um grupo entrar na sua sala, vocês vão ter que repetir tudo novamente, tá? Então, assim, para ficar bem atento a isso, certo? E se por um acaso tiver que ter mais um grupo, devido à quantidade de crianças, vai ter que ser repetido 4 vezes, tá certo? A oficina de atividades, brincadeiras e criatividade. E o que a gente precisa também? Líderes e auxiliares dos grupos, que são as tias e os tios que vão estar acompanhando as crianças durante as atividades. Também dando assistência para as crianças, levando as crianças ao banheiro se necessário, ajudando a dar o lanche para as crianças,
guardando as atividades que eles vão estar fazendo para poder ser entregues no domingo, né? Então, assim, mantendo as crianças em ordem, caminhando com as crianças, fazendo fila para elas se dirigindo para cada atividade, esse tipo de coisa, né? Então, nós precisamos de líderes e auxiliares para os 3 grupos, para as 3 faixas etárias. O que também nós temos, que são as equipes que estão por trás das cenas, né? E também por trás e também na frente, né? Obviamente. Temos a divulgação e inscrição, né? Fazer a divulgação do evento, também as inscrições, a secretaria, tesouraria, compras, decoração, som, mídia, recepção, teatro, né? Que vai estar apresentando as peças, o tio Reni está responsável por isso. O apoio para poder ajudar, limpar banheiro, cair o suco no chão, limpar o suco, organizar com cadeiras, ver a necessidade, de repente acontece um imprevisto, tem uma necessidade urgente em uma sala, é a equipe de apoio que faz isso. O lanche, né, a Geisa também já está à frente do lanche, já está com a equipe dela, acredito, já formada. Os primeiros socorros, né, caso aconteça algum acidente com alguma criança ou algum voluntário. As seguranças também, né, para ficarem ali na porta da igreja e também da casa, atentos a isso, né? Porque também nós vamos também estar usando a casa, né, a igreja e a casa. E é basicamente isso, né? É simples, mas precisa de muita atenção por parte de todo mundo, precisa de estar todo mundo muito bem sincronizado, atento, sabendo quem vai chegar na sua oficina e como preparar, sabendo a quantidade de pessoas. É uma EBF, é um tipo de estrutura que exige uma comunicação muito boa, muito eficaz, né, porque tem um horário certinho de fazer as atividades, de transitar entre uma atividade e outra. Né? É uma EBF que exige muito foco, muita atenção nas crianças, nas histórias. É importante que todos saibam o que está acontecendo, né, nas outras atividades, nas outras oficinas, entendam a moral da história. É importante que as tias e os tios que vão estar, que vão ser os líderes dos grupos, também estejam atentos. E obviamente que a gente vai estar disponibilizando todos os horários certinhos para cada um, para você saber para onde que você vai, qual oficina que é a próxima, como fazer, entendeu? Para estar tudo bem sincronizado. E obviamente que isso tudo vai estar disponível para vocês, né? A gente fez um e-mail, né? ebf2017ipjc@gmail.com. Esse e-mail a gente quer usar como uma comunicação, por exemplo, para poder mandar a revista digitalizada. A revista já está toda digitalizada, né? E eu gostaria de estar mandando isso por e-mail para vocês. Então a gente criou esse e-mail, mais uma forma de comunicação, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato no grupo, no WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pessoalmente lá na igreja, ou no particular também, pode estar entrando em contato. E eu acredito que mais para frente a Adriana vai estar marcando reuniões com os líderes de cada oficina, para poder estar detalhando as necessidades de cada uma das oficinas, e para a gente estar alinhando tudo isso, para quando chegar no dia, a gente evitar o máximo de imprevistos possíveis, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Fique com Deus. Tchau, tchau.